Olá, vestibulandos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo de Língua Portuguesa e Redação. E no vídeo de hoje, iremos abordar os eixos temáticos trabalhados na redação do Enem. Antes disso, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todas as notificações deste canal. Galera, vamos embora que o vídeo de hoje está imperdível. Vamos lá, galera! A redação do Enem, como vocês já notaram, já perceberam nos últimos anos, né? Ela retrata uma situação-problema vivenciado no Brasil. Bom, então o que significa dizer situações-problemas? Por que a redação vai abordar algum tipo de situação-problema? Então veja, vamos entender a definição de problema. Como eu anotei aqui para vocês, né? Problema é algo, né, alguma questão social que traz transtornos e que exige grande esforço e determinação para ser solucionado. Isso é um problema. Então, todo problema, ele deve ser solucionado. Daí que vem, então, gente, a competência 5 do Enem, propostas de intervenção. Perceba que essa competência, exigência de uma proposta de intervenção, ela é exclusiva do Enem. Os outros vestibulares, concursos públicos, né, não exigem essa habilidade do candidato. Bom, mais uma dúvida que surge, né, todos os anos, a galera posta, faz discussões em sala, temas de grandes debates, né? Qual vai ser o tema do Enem desse ano? Gente, né, é muito difícil a gente tentar entender ou tentar adivinhar qual vai ser o tema do Enem desse ano. Por quê? São diversos os problemas que o país vivencia. São muitas as situações conflituosas, né, que ocorrem. E não necessariamente essa situação vai ser daquele ano, né, do ano do Enem. Então veja, nós estamos em 2020 gravando aqui esse vídeo. O tema da redação do Enem não necessariamente vai ser um fato ocorrido em 2020, mas pode ser um fato que ainda persiste em 2020. Alguns anos anteriores, o tema da redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher. Então veja que a violência contra a mulher, ela acontece há muitos anos, porém ainda acontece, ainda estamos vivenciando essa problemática. Então, quais são as situações, problemas possíveis de serem trazidas para a redação? Veja só, pessoal. Então, existe aqui 3 eixos temáticos, né? Então, existe o eixo de ordem política, de ordem social e de ordem cultural. Alguns temas, né, não trazem somente esses fatos, né? Não é somente política, não é somente social ou somente cultural. Pode ser, então, que um dessas ordens, né, se destaca, porém a gente tem alguns vínculos, a gente faz eixos, né? A exemplo, a redação do Enem de 2019, né? Aquele problema do acesso ao cinema no Brasil. Veja, o problema ao acesso no Brasil, ele é um problema, né, de cunho social. É claro, vocês notaram, inclusive nos próprios textos de coletânea, né? Um número ínfimo de pessoas que têm acesso ao cinema. Pode ser, então, por uma situação geográfica, de localização, né? Justamente pelas salas de cinema estarem localizadas em grandes centros urbanos, o que impede que pessoas de regiões um pouquinho mais afastadas, do interior do país, dos estados, né? E até mesmo as pessoas com baixo poder aquisitivo consigam frequentar essas salas de cinema. Então veja, ele é um problema de cunho social. Só que também não existem políticas públicas que incentivem a produção nacional e que incentivem as pessoas a frequentarem salas de cinema. E aí também existe mais uma abordagem agora de cunho cultural. A gente pode aqui definir o que é o cinema como uma caracterização de arte, né, e não mais como espaço físico. Então, o que significa arte? Quais são os filmes, né, que são exibidos aqui no Brasil?
Será que toda a população tem identificação com esses filmes, geralmente produções estrangeiras, né, hollywoodianas? Será que as pessoas que estão lá no interior do país têm interesse por essas obras cinematográficas? E as produções brasileiras, que talvez trariam essa abordagem, essa aproximação maior com a população? Seria, talvez, uma falta de políticas públicas com isso? A falta de incentivo ao cinema nacional? Veja só, o problema é de cunho social, mas acabamos de fazer aqui, né, analogias com as outras ordens políticas e também culturais. Vamos então, pessoal, eu comentei aqui, né, 2 temas anteriores, vamos então fazer uma análise de temas anteriores para que a gente consiga então compreender essa situação problema evidenciado nos temas do Enem. Como nós já discutimos então, pessoal, a definição do que é problema e também os eixos temáticos que são de ordens políticas, sociais e culturais, também é legal aqui a gente tratar, fazer uma restrição, né? Um recorte. Pode ser qualquer problema de ordem social, qualquer problema de ordem política ou cultural. Nos últimos anos, o Enem teve uma tendência, além, né, dessa primeiro direcionamento, de fazer um recorte dos problemas que acontecem em minorias sociais. Ou seja, são problemas que não são tão discutidos, não são tão evidenciados assim pela sociedade, a fim de que o candidato pensa, reflita e estabeleça propostas de intervenções a fim então de ou solucionar ou minimizar, trabalhar esses problemas que acontecem com a minoria, causando assim então, pessoal, uma agregação social, um sentimento de pertencimento. Então é como se fosse situações e intervenções que tragam essas minorias para o convívio da sociedade como um todo. A partir disso, então, iremos analisar a redação do Enem do ano de 2017. Então eu anotei aqui os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Veja só aqui um problema. No próprio tema já está falando desafios. O que significa desafios? Desafios é algo que deve ser superado. É algo que devemos fazer, né, para mudar, transformar uma situação que está conflituosa, que tem algum problema acontecendo no Brasil. Pronto, o próprio tema já evidenciou essa situação, problema. E também nos trouxe um outro problema, que é o termo surdo. Então, nós não podemos definir uma pessoa por uma característica ou por uma deficiência. Você não pode olhar para o seu amiguinho, né? Em vez de chamá-lo de João, você chama o surdo. Olha o surdo ali, olha o cego ali, olha o cadeirante ali. A gente não pode, então, fazer definições de pessoas por uma característica, né? Seja ela física, intelectual, emocional e assim por diante. Então, um primeiro problema que nós deveríamos já entender, né, é o conceito correto de se tratar surdos. Então, são pessoas com deficiência auditiva, com déficit auditivo, beleza? Então, é essa a terminologia correta para ser trabalhada aqui nessa redação de 2017. Ótimo! Acabamos então de encontrar a situação problema. Veja só, que nós então circulamos, identificamos qual é a palavra-chave do tema da redação. Essa palavra-chave é justamente a situação problema a qual nós deveremos discursar. Deveremos fazer então uma dissertação argumentativa, elaborando propostas de intervenções para então solucionar ou, né, minimizar, apontar direcionamentos aos quais, né, esse problema, essa deficiência da formação educacional não aconteça mais no Brasil. Então a ideia é de integrar essas pessoas minoritárias, né, esse grupo minoritário, ao convívio social. Então veja, pessoal, como nós já falamos aqui, né, a abordagem social e política. Então vamos lá, por que isso aqui é um problema social? Ele é um problema social porque ele vai então impedir que aconteça a educação dessas pessoas com déficit
auditivo no Brasil. Então essas pessoas não estão incluídas no convívio escolar. Elas estão, então, excluídas. Elas acabam participando de outras instituições chamadas especializadas, né? E deixa o convívio, deixa o aprendizado, deixa de conhecer e aprender com outros colegas, né? Com outras pessoas da sua mesma idade, da sua formação geracional. E também é um problema político, porque existe, então, 3 normativas que direcionavam, né, que estabeleceram como direito universal o direito a todo cidadão, independente de suas características físicas, racionais, étnicas, né, o acesso à educação. Então são elas, né? A LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases no Brasil, de 1996, a Declaração de Salamanca, em 1994, e a nossa Constituição de 1988. Então, todas essas leis, né, estabeleceram o direito universal a todas as pessoas a terem acesso à educação. Entenderam então, pessoal, por que esse tema foi uma situação problema? Ótimo! Então, como nós evidenciamos aqui, né, possivelmente, os 2 problemas, um de cunho social e outro de cunho político, então agora é muito importante pensarmos em propostas de intervenção. Então, de que maneira que nós agregamos esse grupo minoritário ao convívio amplo, ao convívio social? Então, se em um parágrafo, se em um argumento, vocês evidenciaram que há um problema social, justamente porque o acesso à educação não está acontecendo, então a primeira intervenção é de que haja essa discussão, esse debate social, que as pessoas se preocupem, né, e se façam cumprir a nossa determinação constitucional de que todo mundo frequente o ambiente escolar, sem nenhuma discriminação. Então, a proposta de intervenção, segunda, se o problema for político, então cabe às instituições do Estado propor medidas, propor ações, como capacitação de professores, capacitação de todos os profissionais no ambiente escolar, para então que essas leis também se façam a ser cumpridas e que o que antes era um desafio, agora seja, né, uma ação recorrente e que essas pessoas com deficiência auditiva passem a frequentar o ambiente escolar como qualquer outra pessoa que não tem uma deficiência. Tudo bem, pessoal? Então, veja só, identificamos nossa situação, problema, identificamos quais são os eixos, quais são as ordens desse problema, se é social, política ou cultural, estabelecemos a nossa tese, argumentamos e, a partir, então, dos argumentos, dos pontos que nós identificamos como problema, então nós deveremos intervir sobre esses problemas. Tudo bem? Ficou claro? Entenderam? Espero que sim. Caso haja alguma dúvida, gente, deixem aí nos comentários do vídeo que eu terei o maior prazer de responder a todo mundo. Tá joia? Gente, espero que tenha contribuído com vocês um pouquinho. Se dediquem nos estudos, pessoal, interajam, deixem os comentários, como eu falei, se ficou alguma dúvida aqui, beleza? Então, gente, antes de nos despedirmos, não se esqueçam de se inscreverem, de ativar o sininho, que em uma semana terá vídeo novo aqui no canal. Galera, um grande abraço e bons estudos!